paz do Senhor Jesus. Quero aqui nessa manhã agradecer a oportunidade, entre tantas que meu Jesus tem me dado, e agradecer o convite da missionária Anália. O Senhor também nessa manhã abençoe a cada irmã, a cada um que está ouvindo essa programação maravilhosa. Amém? E eu estava nessa manhã, quando estava amanhecendo o dia, e o Espírito de Deus, ele me trouxe muito forte no meu coração, e a irmã ali já deu a entrada ali do mistério, né? Vamos à palavra do Senhor nessa manhã, que está em Gênesis capítulo de número 6 e versículo de número 13 dessa manhã. Gênesis 6, 13. O Senhor me trouxe muito forte nessa manhã esta palavra no meu coração. E com certeza papai já está falando de uma maneira gloriosa. A palavra dele é vida. A palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. Ela não torna vazia, mas apraz naquilo que é enviada ou ordenada. Gênesis nessa manhã 6:13, que diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que disparei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora. Aleluia! Deus seja louvado. Uma ordem que Deus deu para Noé, não é? O Senhor ali deu um projeto para Noé, não é? O Senhor foi o engenheiro ali dizendo: olha, Noé, faça uma arca para ti. Eu tenho olhado para essa geração perversa, e essa geração está corrompida. Eu estava nessa manhã conversando com o Senhor, quando o Senhor me trouxe essa mensagem no meu coração, e estamos vivendo no mesmo tempo, na mesma geração, e uma geração ainda muito pior do que a geração de Noé. Porque naquela época não tinha a tecnologia que tem nos dias de hoje. Acontecia naquela época sim a idolatria, acontecia sim naquela época o adultério, mas nos dias de hoje, além de tudo que acontecia lá atrás, acontece nos dias de hoje. E ainda nos dias de hoje, coisas ainda piores acontecem. As pessoas já não têm mais a graça de poder, muitas vezes, fazer aquilo que Deus realmente quer. Então o Senhor disse para Noé: faça uma arca de madeira de gofre. Gofre é uma madeira leve, aonde poderia se flutuar ali a arca. Deus disse: entra tu e a tua família na arca. Porque o Senhor olhou para Noé e viu que ele era um homem fiel. E Noé, ele não tinha pessoas para ajudar ele na produção dessa arca, na fabricação dela. O Senhor poderia dizer para Noé: Noé, faça aí a arca de 300 metros de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Faça para ti compartimentos. Olha, Noé, eu tenho 40, 30, 50 homens aí para te ajudar na fabricação dessa arca. Não! Somente Noé que estava na fabricação dessa arca. Se nos dias de hoje mandar fazer uma arca dessa, daqui um ano e pouco, 2 anos no máximo, essa arca ela está feita. Pela tecnologia, por tudo que tem na fabricação. As madeiras viriam cortadas, viriam aplainadas, maquita, todas as ferramentas necessárias para a fabricação dessa arca nos dias de hoje. Mas naquela época, não. Naquela época era braçal. Naquela época tinha que se fazer força. Noé ia lá, tinha que fazer o betume. As madeiras de gofre iam cortar de fora. Eram arrastadas até o local onde tinha que se fazer a arca. Era colocada. Noé trabalhava o dia inteiro, voltava para sua casa cansado. Talvez, a Bíblia não cita, mas eu quero conjecturar aqui. Talvez a esposa de Noé dizia para ele: olha aqui, meu velho, será que Deus verdadeiramente falou contigo?
Talvez os filhos diziam: olha, meu pai, será que o Senhor não está equivocado aí? Olha, meu pai, será que vai valer a pena? Mas Noé, ele conhecia a voz de Deus. Noé sabia que foi Deus que mandou que fizeram aquilo. Talvez muitas vezes Noé se cansava, mas Noé olhava para sua esposa, para os seus filhos, para sua nora, e ele tinha um propósito e um objetivo de salvar a sua família do que estava a caminho sobre a face da terra. Livre a fátia. E nós estamos como Noé, minhas irmãs. Não é diferente. A arca está sendo preparada nas nossas vidas. E nós temos que comportar dentro dessa arca que se chama Jesus Cristo, aquele que está dentro da nossa casa. Nós temos filhos para comportar na arca. Nós temos esposo. Nós temos pessoas a comportar dentro da nossa arca. E a nossa primeira igreja não é a igreja que nós congregamos, não. A igreja que nós temos é a nossa casa. A primeira igreja é essa noiva que vai ter que ser apresentada diante do Senhor. Noé cansou era um corpo físico. Não existe super-homem e super-mulher. Todos nós, diante da caminhada, diante das batalhas, diante das lutas, muitas vezes nos sentimos cansadas. Muitas vezes se perguntamos a si próprios: será que vamos conseguir? Será que vamos vencer? Tem dia que choramos, tem dia que nós estamos como um leão, mas tem dia que nós estamos como um gatinho. Tem dia que parece que nós estamos como um gigante, mas tem dia que parece que nós estamos ali anestesiados diante da situação. Mas nós temos um propósito e o Senhor nos chamou para nós podermos fazermos algo em prol da vontade do reino dele. As pessoas talvez passavam e diziam: Noé, não vai acontecer nada. Como é que essa arca vai ser levantada, Noé? Aqui nem rio, nem águas tem para poder levantar essa arca, Noé. Mas Noé, ele tinha objetivo. Noé, ele tinha propósito. E com certeza, irmãos, nós temos objetivos diante do Senhor. Nós temos propósitos diante do Senhor. Nós temos que ter força, graça, ânimo. Não importa o que fulano fale, ou que ciclano fale, ou que dizem: olha, vai para a igreja, ora, vai para a igreja, busca, faz propósito de campanha. E olha só como é que está a casa, olha só como é que estão os filhos, olha só como é que está o esposo. Irmãs, nós temos que ter propósitos diante do Senhor. Nós não temos que dar ouvido para meia dúzia que muitas vezes quer arrancar nossa fé. Nós não temos que dar ouvido para aqueles que não têm a mesma fé. Nós não temos que dar ouvido para aqueles que acham, irmãos, que nós somos pessoas pequenas. Entenda, o crente é o povo mais forte que existe, irmãos. E eu estava no consulado para poder tirar o passaporte. Então eu sentei, tinha um vidro, né, escuro ali, e eu teria que colocar as digitais. A moça do outro lado do vidro, ela botava o dedo, né, esse, aquele, para poder tirar as minhas digitais. Depois ela falou: olha para frente, olha para um lado, olha para o outro, para poder tirar as fotos. E quando eu estava tirando as digitais, veio muito forte no meu coração: dá uma olhada no teu dedo. E eu limpei o meu dedo, eu dei uma olhada, não parecia risco nenhum. Mas o Senhor diz assim: ó, cada um tem uma digital diferente. Ninguém é igual. Eu conheço a cada um. Irmãos, que coisa gloriosa. Saímos dali e fomos para fazer o visto. E quando chegamos para fazer o visto, na minha frente tinha um casal, um filho e uma filha. E de repente aquele homem, o moço, começou a perguntar, que fazia entrevista. Ele falava um pouco meio americano. E ele começou a fazer as perguntas para aquele homem, o que ele tinha, o que ele ia fazer nos Estados Unidos, para que ele queria o passaporte, aquelas coisas todas. E o homem falou: olha, eu tenho uma concessionária, eu tenho uma locadora de carro.
a minha esposa é psicóloga, a minha filha está fazendo medicina, o meu menino só estuda. E fizeram ali as perguntas. E de repente aquele moço se levantou, saiu, foi lá atrás, talvez conversar com alguém, o seu superior que estava lá atrás. E quando chegou lá atrás, então agora ele pega e aquele moço que está ali, né? Ele volta. E quando ele retorna, ele diz para aquele senhor: o vosso visto foi reprovado. Eu estava atrás daquele homem, junto com meu esposo e meu filho. Eu olhei para o meu esposo e disse assim: meu Deus, se o visto dele foi reprovado com tudo isso que ele tem, imagina o nosso. E o meu esposo deu uma risadinha e disse assim: Deus está no controle. Aquele homem ficou bravo. Aquele homem ficou irado ali: mas por quê? Do meu passaporte, por que eu não consegui o visto ali? E quando eu olhei rápido assim para o lado, já vieram 3 seguranças. Um atrás, de lado assim, vieram e botaram a mão no ombro daquele senhor e disseram para ele: o senhor se retira por aqui, faz favor. E de repente chamaram nós para fazer entrevista. E quando nós começamos a fazer aquela entrevista, eles fizeram a pergunta para o meu esposo primeiro, depois fizeram para mim, fizeram para o meu filho, o que meu esposo trabalhava, o que eu fazia, o que meu filho fazia. E eu disse: eu sou missionária, faço a obra de Deus. Meu esposo disse: eu sou fiscal. O meu filho disse: eu só estudo, né? E aquele moço fez aquelas perguntas, levantou e da mesma maneira foi conversar com alguém lá atrás. E quando ele voltou, ele olhou para nós e disse assim: ok, o vosso visto foi aprovado. Sabe o que o Senhor me trouxe no meu coração, irmãos? Nós não somos vistos no reino de Deus pelo que nós temos. Na terra, nós somos vistos pelo que nós temos. No reino de Deus, nós somos vistos pelo que nós somos, irmãos. É isso que se agrada diante do reino de Deus. Não é por termos uma boa casa, um bom carro, uma conta bancária. Não! O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é fidelidade. O reino de Deus é posição. O reino de Deus é renúncia. O reino de Deus é diferente do reino da terra. Ora! É diferente. E nós somos olhados escolhidos diante do Senhor pelo que nós somos, pela vida que nós temos diante do Senhor. Talvez não era um homem rico, mas ele era um homem escolhido. Talvez tinha pessoas fazendeiros, pessoas ricas em volta. Ele era proclamador do Evangelho. Ou na fabricação da arca, talvez ele disse: olha, eu estou fazendo essa arca porque vai ter lucro sobre a face da terra. O Senhor vai vir, vai buscar aqui a minha família, vai introduzir minha família dentro dessa arca, vai dar um livramento, vai acontecer isso, se arrepende. E as pessoas não faziam isso. E quantas vezes nós falamos do amor de Jesus, proclamamos esse evangelho da cruz, dizemos que o céu é real, falamos que o inferno é real, porque assim como o céu é real, o inferno é real, como o ar que nós respiramos, e que o Senhor virá buscar sim a sua igreja, no abrir e pescar de olhos, Ele virá buscar a sua igreja, e não somente a sua igreja será arrebatada. O Senhor pode vir para mim no dia de hoje, Ele pode me chamar, aleluia! E como é que eu estou diante dEle? Se Ele vir me buscar nesse dia de hoje, será que eu tenho a garantia dessa salvação, a certeza dessa salvação? Como está a minha vida com o Senhor? Como eu tenho andado com o Senhor na terra? Como tem sido o meu chamado? Como tem sido a minha obediência? É muito bom, sim. É muito bom quando recebemos algo da parte de Deus, financeiramente, materialmente. Mas, irmãos, o maior modo que nós recebemos da parte do Senhor é o espiritual, é sermos cheios da graça do Senhor, para podermos proclamar a verdade dessa geração que está aí, depravada, corrupta, que não acredito mais. Eu creio que não é olhava para a sua família, e diante do olhar que olhava para a sua família, ele tinha força na fabricação. E assim é eu e você. Nós encontramos força diante do Senhor, na oração, na busca, porque nós queremos, irmãos, e não abrimos mão da vida dos nossos para poder entrar no reino de Deus.
Nós queremos ir para o céu e queremos levar os nossos para o céu, irmãos. Tem hora que gememos, tem hora que muitas vezes perguntamos para Deus: Deus, como que o Senhor vai fazer a obra? Porque parece que obra que busca e o negócio parece que vai para o caminho mais torto. Ai, yes! Mas o Senhor, Ele permite para que a nossa fé cada vez mais seja fortalecida diante dEle. Porque nós somos esse canal de bênção e é através das nossas vidas que a obra vai ser realizada. Noé tinha carro na mão. Noé se angustiou, sim, se entristeceu. Não foi um dia nem dois, irmãos. Foi 100 anos na fabricação daquela arca. Olha que atitude de perseverança de fé. Não desanimou diante da circunstância das farinhas das pessoas. O tempo chegou. Os animais, irmãos, que coisa gloriosa. De lado a lado, ali tinha cobra, ali tinha leão, ali tinha casal de macaco, ali tinha pavão, ali tinha casal de tudo para poder colocar dentro da arca. E eu estava pensando, né? O leão é feroz, muito feroz, a cobra venenosa, né? Mas eles iam de lado a lado, de uma obediência ouvindo o mandato de Deus, para poder introduzir dentro dessa arca. E o ser humano, muitas vezes, irmãos, eles entram num campo de guerra, de batalha. O povo de Deus, ele é para ser um povo unido. Ele tem que se unir numa só união, comunhão, oração, diálogo. Muitas vezes a minha irmã está em luta, em angústia, né? Eu tenho que dar um ombro amigo para minha irmã conversar. Muitas vezes a irmã precisa de um particular. Eu tenho que ser esse particular para minha irmã ajudar em oração. Mas não está acontecendo isso no meio do povo de Deus. O povo de Deus muitas vezes está em contrariedade, irmãos, está em guerra. Muitas vezes o povo de Deus é da igreja. Olha o que o Espírito Santo de Deus me traz aqui na minha alma, no meu coração. Muitas vezes estão ali dentro da igreja, irmãos, e não se gostam, não sentam no mesmo banco, muitas vezes não fazem a mesma comunhão. Porque eu não vou para a igreja, porque fulano está lá. Eu vou mudar de ministério, porque fulano está congregando lá. Porque crente cristão, irmãos, crente cristão, se tocar um pouquinho, ele já sai da igreja, ele já quer se desviar. E assim, e sempre vai ser assim, a pessoa que quer sair da presença de Deus da igreja, ela vai colocar culpa em alguém. Ela muitas vezes não vai dizer: não, eu não quero, eu vou dar um tempo, vou sair, não. Ela vai dizer: porque o pastor, porque a irmã, porque fulano, porque não tem oportunidade, porque aquilo, irmã, sai da igreja por quê? Não, pastor, né? Não dá. Não, a irmã lá, assim. Porque muitas vezes ficamos olhando, irmãos, de um lado para o outro, né? Eu imagino dentro da arca, as noras de Noé, elas não eram da mesma linhagem dos filhos de Noé nem de Noé. Serviam a outros deuses, né? Eram diferentes. Mas através da vida de Noé e dos seus filhos que foram escolhidos, elas tiveram a oportunidade da salvação. É assim como lá no Egito, quando saíram todos do Egito, saiu um monte de egípcios junto. Na hora que vieram o anjo do concerto para passar, egípcios entraram dentro da casa do povo de Israel, dos hebreus, para poder ter livramento. E muitas vezes, irmãos, Deus permite algum ímpio entrar no meio da nossa família, porque Deus quer salvar e dar livramento. Eu conversei essa semana com uma irmã, e o filho dela começou a namorar uma moça do serviço, a moça não era crente. Então a irmã entrou em guerra. Não, porque não é crente, porque aquela coisa começou a... Mas uma moça muito querida. E a irmã convidou ela para ir na igreja, ela disse: eu vou na igreja. E foi na igreja, e gostou, e começou a ir, e foi novamente, aceitou Jesus, né? Noivou com o filho dela, casou com o filho dela. E agora, esses tempos, a irmã ficou enferma. E quem cuidou dela? A moça, que ela não queria que fosse a nora dela.
moça, que ela até orou ao contrário para Deus tirar da vida do filho dela. Mas aquela moça, Deus tinha uma obra, salvou, libertou, transformou e cuidou dela. E ela contando para mim na semana passada. Irmãos, os mistérios de Deus é forte. São revelados para aqueles que têm visão do reino de Deus. E por isso que nós temos que pedir colírio, porque é de graça. Para podermos saber e ter sabedoria, inteligência, graça, discernimento daquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas e das pessoas que estão próximas da nossa vida. O tempo chegou, os animais entraram, terminou a arca. Noé entrou com seus filhos. Deus fechou a porta pelo lado de fora. Por que, missionária Ângela? Porque as pessoas poderiam bater. Ei, Noé, abre a porta aí. Ei, Noé, socorro. Desculpa, Noé. Porque nós não demos ouvido quando tu falasse que abriu o dilúvio. Oh, Noé, socorro. E Noé, irmãos, ele ia abrir a porta. E eu dizia, Senhor, mas por que a porta fechada pelo lado de dentro, Senhor? Né? Pelo lado de fora, para não abrir. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que não é emoção, não. É razão. Porque muitas vezes nós ficamos com pena no nosso sentimento de algo, né? Dizemos, ah, Deus, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, mas é um sentimento humano. Você já viu que muitas vezes tem pessoas que Deus está trabalhando na vida dela e nós queremos intervir naquilo que Deus ele está fazendo? Que nós queremos intervir na situação e Deus está dizendo assim, ó, faz isso não, filha, eu estou trabalhando. Em 2019, meu filho sofreu um acidente. Eu fui ministrar no congresso e quando eu cheguei no congresso, no domingo, alguém chegou no meu portão, me chamou, isso já era 11 horas da noite, e eu fui atender essa pessoa e disse, ó, seu filho sofreu um acidente, está deitado lá na rua e mandou lhe chamar. Irmãs, foi um choque. Quando eu cheguei lá, meu filho estava deitado, pegamos meu filho, levamos ele, né, o SAMU veio, socorreu, levamos para o hospital. Eu pensei assim, ó, ele vai dar uns pontos ali no pé e já vai voltar para casa. E o meu esposo disse assim, ó, vamos para casa, mãe, porque não vai adiantar nós ficar aqui. Eu disse para ele, não, eu vou para casa contigo, pego o meu carro, volto e vou ficar aqui no estacionamento do hospital. Então, diante daquela situação, a gente veio para casa, né? Eu peguei o meu carro e voltei lá no hospital. E fiquei lá no hospital, lá no estacionamento. E nada de notícia, e eu agoniada, nada de notícia, e eu agoniada. Quando foi 7 horas da manhã, eu estava no estacionamento, irmãos. Não queria sair dali frio, levei até uma coberta, botei ele nas pernas, porque mãe é mãe, né? Não existe algo mais extraordinário do que o amor de mãe. Eu sempre digo o amor de Deus, depois o amor de mãe. Me mandaram uma mensagem dentro do hospital, me ligaram, e eu acabei que não vi a ligação ali, deu uma adormecida, e daí olhei a mensagem que o meu filho estava entrando para o centro cirúrgico. Mas ele foi para o centro cirúrgico, irmãos, para fazer umas procedências e voltou para o quarto às 10 horas da manhã. O meu filho, para encurtar a conversa, ele ficou 30 dias no hospital. Quando se fez 29 dias, irmãos, que o pé do meu filho foi para um curativo, depois de 15 dias, botaram no curativo a vácuo. Então ninguém via como estava o pé dele por dentro, para poder sugar a infecção. O pé dele estava ali coberto, o médico chamou e disse, nós vamos abrir o curativo amanhã, isso depois de 29 dias, para ver como é que está o pé dele. Se o pé dele estiver bom e a gente conseguir sarar, né, salvar, tudo bem, senão vai amputar. Irmãos, quando fez 29 dias, o médico chamou e disse, nós vamos abrir o curativo. E diante daquela situação ali, irmãs, eu disse para o médico assim, dá para esperar até amanhã? Tinha 6 médicos no quarto do meu filho. Tinha cirurgião, tinha vascular, tinha ortopedista, tinha uma clínica geral, uma psicóloga no quarto do meu filho, um cardiologista. Eles estavam ali. E eu disse, tem como esperar até amanhã? O meu filho olhou para mim assim, porque ele não aguentava mais de tanta dor no pé dele. E eu disse para ele, meu filho, até amanhã, espera até amanhã. Meu filho entendeu que eu ia consultar a Deus antes da última palavra. Porque não podemos tomar decisão nenhuma.
Sei que o nosso general de guerra, ele dê a última palavra. Seja a situação que for, a última palavra vem do Senhor. Vim para casa às 3 horas da manhã, acordei, fui orar. Eu disse: Deus, qual é a tua vontade? O que vai acontecer? Para mim não ser pega de surpresa no que vai acontecer. Eu adormeci. Deus me mostrou bem grande uma porta. Em cima estava escrito bem grande: centro cirúrgico. Olhei, minha 4 médicos, uma maca e o meu filho deitado na máquina. E Deus disse para mim: vai amputar. Doeu dentro da minha alma. Mas às 9 horas da manhã, quando eu fui para o hospital, eu já sabia qual era a decisão de Deus. Chegou lá os médicos a abrirem, irmãos. Coisa triste de si. Coisa terrível. O pé do meu filho caiu inteiro. Levaram meu filho para o centro cirúrgico. Meu filho passou pela amputação da tíbia. O processo não foi fácil. Foi terrível. Eu não entendia. Eu achava que tinha alguma coisa errada em mim. Dizia: Deus, o que eu fiz de errado? O que está errado? E Deus não falava comigo. Eu ia ministrar, congresso, trabalho, agenda cheia, mas Deus não falava comigo. Deus não levantava um profeta. Deus ficou no silêncio comigo. E isso doía dentro da minha alma. Mas de repente, minha filha, eu fui ministrar num trabalho na cidade do Itajaí. E quando eu estou entrando na porta, aleluia, veio uma irmã, colocou a mão no meu ombro e disse: minha serva, o que eu faço agora tu não sabe, porém tu saberás depois. Amarra, Hebrome a tua sai, tu me diga rácia, porque Deus teve que parar o meu filho, porque a sepultura dele estava aberta. Ele não ia longe se Deus não fizesse dessa maneira. Então nós não entendemos o trabalhar de Deus, porque é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que restitui, é Ele que faz, é Ele que domina na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa. É Ele que domina. Hoje eu entendo por quê dessa situação que aconteceu ali para com meu filho. A arca se levantou, as ribanceiras se rebentaram. A chuva veio, levantou a arca. A arca ficou, irmãos, ali, tempo determinado por Deus. Agora, Noé solta a bombinha. Ela vai, ela volta. Noé disse: ainda as águas estão altas. Novamente, espera Noé o tempo, solta novamente. A bombinha vai, quando ela volta com um raminho de oliveira. Poderia voltar com uma folhinha, poderia voltar com uma outra coisa, né? Mas ela voltou com um raminho de oliveira. Era Deus dizendo para Noé: ei, meu amigo Noé, eu estou aqui. É um tempo novo, um começo novo, uma história nova. Talvez você está dizendo que não pode terminar. Se preocupa não, porque se ele ainda quiser nesses dias, ainda esse ano, mudar a história, fizer um tempo novo, a história nova, ele vai trazer. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus, porque nós servimos a ele pelo que ele é e não pelo que ele tem para dar. 2023, eu creio que ainda Deus tem um tempo novo, uma história nova para a vida dos seus servos na terra. E nós vamos vencer as contrariedades, as batalhas, colocar a nossa família dentro da arca. Ela vai chegar num lugar seguro, num povo seguro, e o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, vai ser glorificado. Tempo certo, a arca estacionou. Oh, glória! Que coisa gloriosa, irmãos. Esperou mais um pouco Noé. O Senhor abriu as portas. Noé já tinha tudo ali dentro da arca para dar continuidade para sua família e para ele. As sementes estavam ali, que coisa linda. O esterco dos animais estavam guardados, para poder fazer ali o estrume, a semente. Irmãos, eu fiz um estudo disso aí, é coisa extraordinária. Estava tudo ali, as ferramentas que Noé usou para fazer a arca, estava dentro da arca. Foi a ferramenta que ele usou para poder dar continuidade no plantio, em tudo aquilo que ele precisava.
As suas ferramentas, elas estão dentro da sua arca. Você tem ferramenta dentro da sua casa. Você tem aí filho que ainda o Senhor vai usar. Você tem filha que o Senhor vai usar. Você tem esposo e o Senhor ainda vai usar. Porque diz em Jó 14:7, porque há esperança para a árvore que se fora cortada, ainda se renovará e não cessará o seu renovo, se envelhecer o seu tronco na terra, ao cheiro das águas estará e dará ramos. Ramos significa vida, e aí o Senhor tem vida. E o Senhor, nesta manhã, abençoe a cada irmã. O Senhor dê vitória e conceda o desejo do coração de cada irmã. E que as irmãs lembrem aí da missionária Ângela, da minha casa, em oração, quando as irmãs orarem. E com certeza eu também estarei aqui intercedendo pela vida de cada um. Receba nessa manhã um abraço da missionária Ângela e o abraço do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, em nome de Jesus.